a presencialidade ela é uma amplitude, né? Ela é uma amplitude não só de conteúdo, por exemplo, se eu saio para assistir um concerto, alguma coisa nesse sentido, né? Uma produção cultural, aí existe toda uma preparação, toda uma produção de desejos, e você assiste muito mais integrado, enfim, e dentro dos meios digitais você assiste de maneira mais rápida, de maneira mais lenta, você pode assistir indo e voltando, ou você pode assistir só a parte que te interessa, enfim. Então, essa democratização que a gente fala, eu começo a pensar na democratização até como um sinônimo de acesso, né? O material está lá, às vezes colocado de uma outra maneira. Você vai ter muita visualização, eu acho que até mais visualização do que, de repente, dentro de um espetáculo ao vivo, né? Eu fiz, inclusive, agora um tempo atrás, uma peça que eu gravei com uma orquestra, né? Uma orquestra do Instituto de Arte da URGS, no Rio Grande do Sul, e ela teve, no primeiro dia, 20 mil acessos, né? Pô, isso é fantástico, legal, e foi uma peça só, formidável, né? Agora, esses 20 mil acessos nós não teríamos, de repente, dentro de um teatro. Não existe teatro com 20 mil cadeiras, né? Então, na realidade, é o seguinte, existe sim a democratização. Hoje todo mundo tem um celular, todo mundo tem um aparelho, né? E quem não tem já está começando a ter, até forçado também pela questão da pandemia. Quer dizer, o aparelhamento digital ele está sendo uma promoção muito forte, mas a gente está tendo, sim, muito acesso. Mas esse muito acesso é a muita coisa, e existe também uma queda, muitas vezes, de nível, de preparação, né? Quem vai fazer, de repente, uma peça teatral que leva, de repente, 2, 3 horas, talvez vai pensar se vai fazer 2, 3 horas para o mundo digital. Talvez isso implique um concerto. Um concerto, você não apresenta um concerto inteiro, você pode apresentar uma música, né? Mas não um concerto inteiro. Então, existe sim uma limitação, mas são coisas que o acesso ele é claro, ele é aberto. Tem muita gente que tem assistido coisas que não assistiriam normalmente, né? E eu acho que isso, inclusive, é até um estímulo para um próximo normal, para que as pessoas possam não só continuar assistindo dentro do meio digital, mas, por exemplo, ir às salas de espetáculos para poder assistir presencialmente. Eu vejo essa questão do excesso de produção, né? Isso é um problema que eu acho que é um problema que vai ser resolvido depois, né? Que a gente agora na internet a gente tem tudo, né? Tem tudo e acaba tendo o problema às vezes de uma opção não é fazer uma opção, né? Mas o problema é pensar no meio de uma multiplicidade de informações que a gente tem. Então isso é um problema que eu acho que a gente vai discutir depois, né? E eu acho que que isso vai passar justamente por uma questão de promoção, de como que a gente impulsiona os nossos conteúdos, como a gente direciona esses nossos conteúdos, enfim. E sobre a questão da periferia, a periferia ela é sempre, em todos os aspectos, ela é sempre o último estágio a ser pensado. É uma desgraça, isso é uma questão crônica, sintomática na sociedade que a gente vive, né? Agora, e já começando até pela questão de sinais, né? Então, se você quiser colocar um sinal fibra ótica ou qualquer outro tipo de sinal, quer dizer, você vai colocar onde tem o acesso melhor, onde tem o asfalto, onde tem os aparelhos já bem colocados. Então, por exemplo, dentro de uma periferia, existe sempre uma preguiça operacional, sempre existe um desinteresse, né, de fazer chegar determinados sinais, então a coisa começa a ter esse tipo de problema. Agora, eu vejo também que a periferia ela é um movimento de vanguarda muito forte, porque tem muito conteúdo, e conteúdo interessante sendo gerado, inclusive, na própria periferia, sabe? Então, eu acho que dentro da periferia, se existe essa dificuldade, existe talvez uma produção com um caráter pedagógico, e existe esse campo aberto para esse caráter pedagógico, não só de estudantes gerando vídeos e conteúdos, mas projetos sociais que começam a ser repensados também com essa dinâmica digital, as próprias aulas, sabe? É tudo muito limitado, tudo muito complicado, mas eu acho que o pensamento pedagógico ele é muito mais forte dentro da periferia do que, de repente, onde existe o viés comercial, vamos dizer assim, sabe? Nós estamos falando de dois acessos digitais. Quem vai consumir, né? Quem vai ter acesso a conteúdo digital, quem mora na Vieira Soto, por exemplo, quem mora em Copacabana, quem mora em Petrópolis, quem mora em qualquer outro lugar, bonitinho, né?
né, nas notícias, esse pessoal ele vai ter um acesso a um determinado conteúdo, mas a periferia ela tem um acesso a um conteúdo talvez até muito mais politizado. Se a gente começar a analisar, a gente começa a perceber, até porque na periferia se pensa muito nessa geração de conteúdo mais policiado, né? Policiado não, politizado, né? Porque a gente sempre vê que a periferia é o lugar da polícia, do policiamento, mas ele está sendo o lugar da política, do pensamento político. Então, você vê até, por exemplo, obras que, de repente, pensamentos, práticas culturais, que são práticas, às vezes até condenadas por questões estéticas, morais, entendeu? Essas práticas elas vêm colocadas no vídeo com um teor político, com um teor pedagógico muito mais consistente. Eu tenho percebido isso. Foi uma imposição diante de um não saber o que fazer. Né? Dentro da própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós ficamos um semestre pensando o que queria ser feito, e foi um semestre sem aula. E não foi só a universidade, as universidades brasileiras ficaram, e não só brasileiras, o mundo ficou pensando 6 meses, e agora? Ficou pensando, e agora? E, na verdade, chegou-se a um denominador comum. Vamos começar e vamos tentar fazer alguma coisa. Então, é um pouco botar a carroça na frente dos burros, sabe? E a gente depois se ajeitar. Né? É no andar da carruagem, da carroça, que as abóboras se arrumam. Né? Então, começou. E, na realidade, existem situações que realmente continuam ainda sem respostas. Questão prática musical, por exemplo, ensaio de grupos, né, de coletivos, grupos grandes, é realmente um problema, mas você ganha também com a questão de uma análise de uma partitura, de um estudo de uma obra, né, você abordando certas questões que você aborda com muito mais riqueza, talvez até do que num próprio ensaio. Então, por exemplo, eu acho que esse mundo virtual ele vai chegar para ficar, mesmo quando nós voltarmos a uma presencialidade, né? Quando voltarmos à tão desejada aglomeração, né? Nós teremos ainda esse mundo virtual no sentido de complementar conteúdos, complementar pensamentos. Então, isso aconteceu de uma maneira sem saber o que fazer, né? Começando e fazendo alguma coisa, e muita coisa dando certo, outras coisas não dando certo, e a gente começa a perceber situações. Um exemplo até interessante, muitos estudantes, e não só estudantes, eu vi até professores vivendo em situações difíceis dentro de casa. Né? A casa, a gente percebe uma parede, às vezes, difícil. Eu mesmo tenho minhas paredes que não são lá essas coisas. Né? Então, a gente começa a ver o seguinte, que muitos começaram a não apresentar o seu vídeo, apresentar somente o som, o áudio, e não o vídeo, porque tinha vergonha, de repente, de uma parede com um reboco aparecendo. E isso traz um certo problema, também uma crise existencial, né? Porque a pessoa está escondida, a pessoa está enclausurada, e ela não pode nem mostrar onde ela está presa, vamos dizer assim. Então, nós tivemos aí problemas também de jovens, de estudantes, verbalizando suas questões psicológicas, né? Então, isso são coisas que a gente tem que estar atento, e isso foi revelado, o invisível, né, da presencialidade está sendo revelado dentro do mundo digital. Né? Tudo na vida tem o seu efeito primário e o seu efeito secundário. Né? Então, vamos falar aqui um pouco da questão secundária. Né? A pandemia, eu acho que ela é o relevo de tudo, ela é a tragédia hoje. A gente tem aí, cada dia que passa, os números são absurdos, absurdos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Mas é lógico, existe o efeito secundário. E o músico, muitas vezes, o artista, né? Estou falando músico porque é a minha área, mas o artista, ele, de uma certa forma, ele está se colocando, até pedindo socorro, ele quer produzir digitalmente para ele poder estar vivo, porque do artista foi tirado justamente aquilo que ele precisava, que é a aglomeração. Está precisando o público foi tirado. Então, ele está trabalhando de uma maneira que ele possa estar vivo, que ele possa mostrar o seu trabalho da maneira mais presente possível. E, de uma certa forma, isso tem trazido alguns benefícios, não só para ele, na questão afetiva, mas o trabalho dele tem sido difundido. Isso tem a ver com aquilo que a gente ainda mencionou. Em um dia, você consegue uma visualização que você talvez não conseguiria com uma peça em cartaz.
Então, num dia, você tem uma visualização muito acima do teu real, do teu normal, da tua presencialidade. Então, eu acho que isso tem um aspecto positivo. E tem um aspecto também no sentido de levar as pessoas que estão presas nas suas casas, levar alternativas para poder ver coisas, para poder assistir coisas, para poder dialogar, né? Nós estamos conversando aqui de uma forma que nós não conversaríamos, né? Nós marcaríamos um café e estaríamos conversando presencialmente com um gravadorzinho em cima da mesa, né? A gente teria esse procedimento, e hoje nós estamos conversando dessa forma. Então, existem sim os efeitos positivos, né? Agora, a gente tem que tomar cuidado, que esses efeitos dessa possibilidade, isso não significa uma acomodação, isso é, na verdade, uma reexistência. Não é uma resistência no sentido de acomodar e de transformar isso talvez num outro normal. Nós temos que questionar esse normal. Então, isso é uma reexistência. Isso é também um momento de reflexão e é um momento de questionamentos, né? Então, eu acho que o artista ele tem uma situação muito perigosa, um posicionamento, às vezes, muito perigoso, de achar que o fato de conseguir um público online significa algum parâmetro de sucesso, e que é isso que ele gostaria, que eu estou vencendo a crise, que não sei o quê. Não é, eu acho que não é por aí, não. A gente tem que continuar questionando para que a gente não transforme este normal numa situação indesejada, né? Essa pandemia, ela revela quem nós somos. Se ela é uma tragédia dentro da saúde pública, ela é um tapa na cara social, ela é um tapa na cara político, ela é um tapa na cara moral, ela é um tapa na cara religioso, ela é um tapa na cara econômico, ela é um efeito, ela tem o seu efeito pedagógico muito forte. A gente está, lógico, né, o pano de fundo, eu acho que o relevo principal dela, sei lá, é justamente são essas mortes. Eu acho que nada pode ser comparado com essas mortes. Como é que sou eu dentro de um teatro? Como é que sou eu dando uma aula? E como é que sou eu com uma parede caindo atrás de mim? Entendeu? Como é que eu me revelo? Como é que um estudante ele se impõe dentro de uma universidade? Como é que um artista se impõe perante dentro de um público, mas a hora que ele precisa falar, ele tem um lugar com uma iluminação complicada, um lugar barulhento, um lugar onde ele não tenha uma qualidade de vida que ele tanto desejava? Né? Então, isso é uma coisa que revela assim, o ser humano com uma profundidade muito grande. E essa pandemia, esse Covid, ele tem feito as máscaras caírem, né? Na questão moral, né? Na questão política, na questão sociológica, enfim, entendeu? Então, ele tem realmente colocado as nossas mazelas em relevo. E eu acho que isso está sendo muito interessante, com licença da palavra, é interessante, mas tem sido muito positivo também, com licença da palavra positivo, mas tem sido positivo no sentido da gente entender o que somos nós, o que resta a gente no meio dessa situação. É igual o ensaio sobre a cegueira do Saramago. O músico, o professor, o filósofo, o influenciador digital, seja ele qual for, né? Ele tem essa responsabilidade de não entender essa nova normalidade como uma nova permissividade, entendeu? A gente tem que entender essa nova normalidade, mas sempre questionando essa normalidade, porque realmente, com excesso de informação, com excesso de coisas que se publica, a imbecilidade ela pode passar a ser normal. Aquilo que eu falo, não preciso pensar. Ela fica normalizada e depois ela é substituída por uma outra coisa, talvez até por um outro conteúdo que eu jogar, entendeu? Ou sobre um outro atrativo do momento. Então, eu acho que o questionamento, ele é um questionamento que tem que ser constante. Agora, são coisas que vão acontecendo, são tensões que vão sendo colocadas, e a reflexão vem logo depois, né? A gente chegou a um momento onde nossas lideranças políticas, né, estão desdizendo o que disseram e que elas mesmas gravaram nas suas plataformas digitais. Então, o indivíduo chega hoje dizendo que sempre fez, que sempre promoveu, que sempre incentivou, que nunca disse, e lá atrás está dizendo. E a coisa já está sendo ridícula. E esse ridículo ele está sendo colocado, mas muitas vezes não está fazendo um efeito, porque é apenas mais um ridículo diante de tanta mazela que tem sido colocado em relevo. Mas eu acho que isso vai ter que dar um basta, vai ter que ser dado um basta, que através do pensamento filosófico, através da arte, através das grandes discussões, eu acho que nós temos que colocar uma linha divisora
dessas banalidades, sabe? Eu acho que isso vai acontecer, essa linha divisória ela vai acontecer em algum momento, sabe? Eu tenho esperança que isso aconteça, né? Porque não é permitido, não é possível, né, que no meio disso tudo essa normalidade ela venha com ar de normalidade, mas ela está jogando a minha sanidade para um nível que ela nunca teve. Ela está me jogando a sanidade para uma relação muito pior do que aquela presencialidade, daquela fofoca de vizinho que você falava e dizia que não falava. Ou seja, isso acontece, continua acontecendo, e de uma forma muito mais pronunciada, muito mais intensa, né? A gente vê, por exemplo, esses grupos que eu tenho acompanhado, alguns grupos no Brasil inteiro, entendeu? Não só da minha área, mas dentro da cultura, da arte como um todo, e eu tenho me assustado bastante, né? Eu tenho me assustado bastante não é só por uma questão de equívocos, porque eu acho que todos nós temos essa questão de ter os equívocos, mas é justamente a falta de debate sobre os equívocos, né? Antigamente, né, vamos supor, quando era só televisão, você poderia falar a besteira que você quisesse, e todo mundo iria, de repente, falar, nossa, ele é polêmico. Nossa, não sei o quê, será que eu concordo? Mas tinha aquela questão de você debater o polêmico, né? Aquela coisa toda. Só que hoje em dia, você quando fala e polemiza diretamente, que não tem esse vínculo dos meios de comunicações antigos, que era a televisão que você tem hoje, você fala diretamente para a pessoa que pode intervir, né? Essa pessoa ela não te chama mais de polêmico, essa pessoa ela simplesmente não te chama de nada, ela te exclui. E eu sou campeão de exclusão de grupos de cultura, de grupo político, porque são os grupos que têm que se polemizar as coisas, são os grupos que temos que fazer as nossas reflexões sobre nós mesmos. E, na verdade, eu acho que, por um outro lado, existe uma coisa até muito importante. Ele tem sido usado como um elemento de empoderamento de pessoas que às vezes não sabem construir um projeto cultural e que muitas vezes o artista, ainda mais do que nunca, ele teve que construir o seu projeto, redigir o seu projeto para adequar as leis de incentivo para poder continuar vivendo. Isso é importante. Então, é muito interessante esse empoderamento. Mas você começa a ter artistas que falam, o que eu escrevo na justificativa? Isso, para mim, é um sintoma absurdo de alguém que não sabe para que está no mundo. Por que eu quero que o meu projeto seja contemplado por uma lei de incentivo? Porque eu acho que o meu projeto ele é importante nesse aspecto, porque eu acho que eu faço bem isso, porque eu acho que esse conteúdo é um conteúdo que vai agradar as pessoas por esse, assim, porque esse tema, porque esse enredo, porque, enfim, diga, as pessoas não sabem falar sobre seus projetos. E, na verdade, muitos grupos digitais, de redes sociais, de Zap, por exemplo, eles são, na verdade, um tutorial, eles são um grupo de ajuda para essas pessoas que são importantes, mas acabam não fazendo a reflexão mais profunda, inclusive de por que essas pessoas não sabem falar sobre seus próprios trabalhos. Isso, para mim, é um absurdo. E quando a gente levanta alguma questão política, nós somos reprimidos dentro desses grupos. Esse lugar não é para isso, te manda para um outro grupo. E nesse outro grupo você descobre que você já foi excluído porque você já levantou essa questão e não gostaram do tom que você falou ou de qualquer outra coisa. Você está entendendo? Então, nós estamos vivendo um período assim, de esquizofrenia também, de necrose social, é muito complicado. Não estou querendo ser pessimista, não, já sendo, mas é muito louco, porque aquelas pessoas que poderiam trazer algumas alternativas, e várias vezes eu levanto alternativas, levanto propostas, e que as pessoas falam interessante, e esse interessante ele se perde no meio de como é que se explica uma justificativa, de quando é que vai sair o dinheirinho do fundo tal. E aquela coisa virou uma maluquice, está virando uma maluquice. Existe uma situação muito complicada quando você fala o que é cultura, quando você começa a pensar sobre cultura, quer dizer, tudo é cultura, né? A questão quando você fala sobre arte, né? A arte de um ofício, ela é uma arte, né? Um artesão, ele é um artista dentro do seu ofício, mas que arte que nós estamos falando, de que cultura nós estamos falando? Então, você acaba não tendo barreiras, você acaba não tendo, não seria barreiras, mas você acaba não tendo pontos para delimitar o que vem a ser, o que deixa de ser. E é lógico, eu acho que, num primeiro momento, a gente nem pode ter, porque eu acho que as coisas têm que ser abertas, acho que as pessoas têm que fazer, as pessoas têm que colocar para fora, eu acho isso importante, mas as pessoas também, elas têm que ter uma responsabilidade social. Se eu vou fazer
um sambinha na caixa de fósforo, eu posso fazer um sambinha na caixa de fósforo, mas esse sambinha na caixa de fósforo, para ser realmente difundido de uma maneira que eu quero e que seja a minha grande arte, eu tenho que ser o maior tocador de caixa de fósforo desse planeta. E a caixa de fósforo tem que me fazer chorar. Você está entendendo? Hoje em dia existe uma banalização da arte, uma banalização da cultura, entendeu? Que isso vai te mostrar coisas, mostra sempre algumas coisas que são até interessantes, a gente tem que ter uma certa paciência, mas, por um outro lado, a classe artística ela é conivente com o que ela chama, né, o que a gente entende como liberdade de expressão, e essa liberdade de expressão a gente não está tratando com o seu devido cuidado. Né? E eu vou falar de uma maneira muito clara, nós temos aí maestros, né, que assumiram poder de gestão pública na cidade de Petrópolis, né, que não são maestros, se dizem maestros, e que foram endossados, que foram referenciados por outros maestros que têm projeção dentro da cidade e que foi a pior gestão e que fez os absurdos e que teve desvio e que teve superfaturamento e que teve absurdos e absurdos na questão da cultura, que foi a pior gestão que aconteceu dentro da história da cidade. E quem referenciou isso? Da onde saiu esse maestro? Esse maestro não saiu de um paralelo na rua. Ele nasceu de um meio que o formou de uma maneira errada, de uma maneira sem responsabilidade social, de uma maneira sem fazer uma reflexão política, entendeu? E não quero falar sobre a questão estética e técnica, entendeu? Mas foi um fruto de nós mesmos. Então, os artistas, eles referenciam esse tipo de coisa. E existe uma movimentação clara, né? Muitas vezes as pessoas elas acabam tendo, a gente acaba lutando por aquilo que a gente é mais forte. Né? A gente acaba tendo um posicionamento por aquilo, por um lado mais forte. Mas isso a gente tem que tomar um certo cuidado, porque existem pessoas que começam a se dedicar à questão política, e com todo o respeito, eu acho que tem que se dedicar à questão política, mas por uma falta de entender o seu próprio trabalho, começa a entrar na questão política para referenciar uma coisa que seria extremamente desgastada e refutada já em qualquer meio. Então a gente começa sempre a reinventar a roda. E os artistas, por não saberem conversar sobre si mesmos e sobre o seu trabalho, eles mesmos estão referenciando poderes que vão ser contra eles mesmos.